Olá, feliz 2023. Hoje, né, o dia 1 de janeiro de 2023. Tudo bem? Meu nome é Lohane, eu tenho 25 anos de idade, eu sou formada em teologia, sou formada como tradutora e intérprete de Libras na esfera educacional e hoje em dia eu estou cursando fisioterapia. Eu sou cristã, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém e, aliás, eu sou filha de pastor. Ok, Lohane. E daí, né? Tipo, por que que você me tá contando essas informações sobre você, se apresentando sem motivo nenhum? É simples. Eu resolvi criar um canal no YouTube. E esse é o primeiro vídeo do canal, né? É um vídeo de introdução, de apresentação barra convite. Então eu quero me apresentar aqui para vocês que não me conhecem, vou contar um pouquinho da minha história e principalmente o porquê que eu resolvi criar esse canal no YouTube e convidar você a se inscrever no meu canal, né, assistir o que será postado. Então, o tema do canal, né, vai ser sobre estudo bíblico. Essa é a ideia do canal. Eu pretendo ler a Bíblia inteira, capítulo por capítulo, e explicar, né, fazer comentários e explicações sobre a Bíblia. Basicamente é isso. O nome do canal, aliás, é Lendo a Bíblia com Lohane. Ok, mas antes de eu introduzir vocês ao canal e tudo mais, eu quero contar um pouquinho sobre da onde surgiu a ideia desse canal, qual é o porquê desse canal, ok? Então vamos lá. Tudo começou quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade. Daí foi o meu momento de primeiro amor, primeiro despertamento espiritual. Eu tinha um amigo, né, meu melhor amigo de infância na época, e a gente estava buscando ao Senhor e a gente queria se batizar nas águas. Mas como a gente era muito novinho, eu tinha só 10 anos de idade, a gente sabia que os nossos pais não iam deixar, então a gente criou um plano. O plano era se batizar no Espírito Santo antes, porque daí se a gente fosse batizada no Espírito Santo, nossos pais iam deixar a gente se batizar nas águas, né? Então foi isso. Esse plano foi o início do meu despertamento espiritual e o início da leitura. Foi aí que eu comecei a querer ler a Bíblia, né? Eu lembro que eu perguntei pro meu pai por onde que eu devia começar. A ideia era ler a Bíblia inteira, mas no fim das contas eu só consegui ler o livro de Mateus. Meu pai que aconselhou, né, pra eu começar pelo Novo Testamento, porque era mais fácil, né, mais simples. Ok. Só que passou um tempinho, né, e eu mudei de igreja. Aliás, por isso que eu expliquei que eu sou filha de pastor. E também por isso que eu expliquei que eu sou da Assembleia de Deus, né, Ministério do Belém. Porque na minha igreja, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é comum que os pastores locais mudem de congregação, mais ou menos de 2 em 2 anos, né? Daí eu acabei mudando de igreja e deixando um pouco de lado o conceito de leitura bíblica, de buscar mais a Deus, entrou aí a minha adolescência. Mas eu vou pular totalmente a minha adolescência, que ela não importa muito, e vou ir direto para a parte em que eu tinha 17 anos, mais ou menos. Eu estava em uma outra igreja, já tinha mudado algumas vezes, aliás. E foi, digamos, o meu segundo despertamento espiritual, né? Voltar ao primeiro amor. Então, eu comecei. Foi o ano que eu me batizei nas águas, de verdade, com 17 anos. Que eu tive um encontro mais forte com Deus e que eu me tornei mais ativa na minha igreja local, né? Ajudei fazendo várias coisas. Mas a primeira coisa que voltou era a vontade de ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia inteira. Daí, inclusive, foi daí que surgiu a ideia do estudo bíblico. Eu tentei implementar, né? Falar com os meus líderes na época,
Ítalo e Bianca, aliás, e Are. E para a gente fazer estudo bíblico. E no ano que a gente ia iniciar o estudo bíblico para ler a Bíblia junto com toda a galera dos jovens, eu mudei de igreja de novo. Daí nessa nova igreja eu falei, agora eu vou tentar entrar, fazer o estudo bíblico também. Eu lembro que eu entrei já regendo, né? Tipo, na época, então eu estava à frente dos jovens, eu falei, vou aproveitar essa oportunidade e vou introduzir o estudo bíblico que eu tanto quero, para eu começar a ler a Bíblia junto com os jovens, né? Porque eu não queria ler sozinha. Eu iniciei o estudo bíblico, não durou muito. Na verdade, a gente só conseguiu ler Gênesis. Gênesis até a parte de José. Na história de José, a gente parou nessa história. E eu mudei de igreja de novo. Daí eu fiquei um pouco desanimada com essa ideia de estudo bíblico na minha igreja, mesmo estando à frente. E acabei deixando um pouco para lá. E fui fazendo outras coisas. Foi aí que eu entrei no curso de teologia, por exemplo. Né? Por que eu entrei nesse curso? Em primeiro lugar, eu lembro que eu fazia cursinho na época. E eu tinha um amigo que me fazia algumas perguntas sobre a Bíblia, assim, e sabia que eu era cristã. E eu estava no meu primeiro amor e me batizei nas águas, estava convicta, mas eu não conseguia explicar, eu não conseguia falar sobre a Bíblia, porque eu não conhecia direito. Mesmo indo na escola dominical, eu tinha uma noção de poucas coisas, né? Eu não tinha uma noção panorâmica, uma noção geral sobre a Bíblia. E esse incômodo, né, de não conhecer direito a palavra de Deus, de não saber responder perguntas simples sobre a Bíblia e sobre a minha fé, foi o que me levou a iniciar o estudo bíblico. Iniciar o curso de teologia. Foi ali que eu entrei. No curso de teologia, eu aprendi, né, tudo. Eu fiz 3 anos de teologia. Não é bacharel, é o básico, né, ou o médio que a gente fala, né? Fiz o básico, 2 anos, e 1 ano de extensão. E só depois que eu fiz teologia é que eu consegui ler a Bíblia inteira sozinha. Eu falei, eu vou ler sozinha. Eu já tenho noção de contexto e tudo mais. Eu tinha tentado iniciar a leitura bíblica de Gênesis, Apocalipse algumas vezes, mas eu nunca tinha conseguido fazer isso. E só depois que eu tive todo o contexto, toda a base de teologia, que eu consegui ter disciplina para terminar. O que eu quero dizer? Que você tem que fazer teologia para você ler a Bíblia? Não, sabe? Mas que, não sei para você, mas para mim, a minha maior dificuldade, principalmente em ler o Velho Testamento, era a linguagem, era o contexto. Então, depois de teologia, que eu tive todo esse contexto, toda a introdução, foi muito mais fácil para mim ler. Né? E às vezes, você que é jovem, pode ter essa mesma dificuldade que eu tinha, sabe? Essa dificuldade principalmente do Velho Testamento. O Novo, eu tinha 10 anos de idade e consegui ler Mateus muito bem, tranquilo. Agora, o Velho, não conseguia ler sozinha de jeito nenhum. Então, foi assim que foi surgindo a ideia do canal, depois que eu fiz teologia e li a Bíblia inteira. E tive ainda mais noção, mais consciência de como a leitura da Bíblia é fundamental, né, para qualquer um que quer conhecer a Deus mais profundamente, de maneira correta, não só de ouvir falar o que as pessoas falam sobre a Bíblia, mas você ler a sua própria Bíblia e ter a disciplina, né, a constância de orar e ler a Bíblia é algo que muda a vida de qualquer pessoa. Mas ok, caminhando aí, depois de teologia, eu fiz Libras e bababá, e veio a pandemia. Na pandemia,
me deram alguns cliques, digamos assim. O primeiro é como a falta de congregar é difícil, né? Como é difícil a gente não estar junto, né, das pessoas. Mas também o segundo é a tecnologia, né? Como a gente pode se comunicar usando aí a internet, sabe? E eu tive esse clique de, opa, né? O estudo bíblico não necessariamente precisa ser presencial, como eu sempre estava tentando fazer, sempre com os meus jovens, né? O que não é problema nenhum, né? Se você quer fazer estudo bíblico com os seus jovens presencialmente, isso é ótimo. Mas no meu caso, que mudo de igreja constantemente, eu não conseguia, né, fazer isso. Eu tentei algumas vezes e não deu certo. Na pandemia a gente tentou fazer videochamadas com jovens, postar mais. Eu acho que eu me tornei um pouco mais ativa nas redes sociais. Eu era uma pessoa que não ligava muito assim para redes sociais, sabe? E a pandemia ela trouxe essa consciência. Ok, um pouco depois da pandemia, né, em 2022, eu iniciei fisioterapia. Aliás, eu só expliquei que eu faço fisioterapia por um motivo, né, que é para vocês saberem que eu não vou ter dedicação exclusiva a esse canal, né, eu faço outras coisas. Então, se eu demorar para postar algum vídeo, alguma coisa, é porque eu estou em semana de prova. Essa é a única função de eu ter explicado porque eu faço teologia. Mas quando eu estava nas férias do primeiro semestre, em junho de 2022, né, o ano passado, eu me bateu uma vontade muito forte de criar um canal no YouTube. Eu acho que aí que tudo se juntou na minha cabeça, né? Tipo, criar um canal sobre estudo bíblico. Inclusive, eu fui pesquisar um pouco sobre isso no YouTube, aliás. Por isso que eu escolhi o YouTube, porque de todas as plataformas, o YouTube é a plataforma que eu mais consumo, porque tem vídeos maiores, então dá para explicar melhor, né? Diferente de outras plataformas de vídeo, né? Como o TikTok, que são vídeos pequenos, o Instagram, que é mais voltado para imagens, enfim, Pinterest também, mais voltado para imagens, e diferente de outras plataformas, o YouTube usa o vídeo e é mais longo. Inclusive, teve um canal em especial, que é o canal do Desescope. Eu iniciei durante esses 6 meses, no segundo semestre de 2022, uma mentoria do Desescope sobre liderança, né? Eu lembro que eu já estava com essa ideia de criar o canal no YouTube, inclusive conversei com algumas das minhas amigas, né? Pra Bia, a Thaísa e minha mãe e a Carol, né? Eu contei essa vontade para elas e elas me aconselharam, né, a orar. E, em primeiro lugar, estruturar o canal, montar esse canal durante esses 6 meses e iniciar no ano de 2023, né? Porque começo de ano é um momento que as pessoas geralmente querem iniciar um novo projeto, como ler a Bíblia, né? Então, em vez de começar no meio do ano, eu esperei esses 6 meses para iniciar hoje, né? O início de 2023. E é isso. E na mentoria do Descope sobre liderança, durante esses 6 meses, eu fui criando cada vez mais certeza de que era um momento de eu fazer algo que seja relevante, sabe? Algo para ajudar, sabe? Ajudar os jovens em especial, porque eu sempre cuidei, né, de jovens ou de adolescentes, sempre dei aula na escola dominical para adolescentes, e eu percebi que essa dificuldade em ler a Bíblia não é uma dificuldade que só eu tinha, sabe? É uma coisa incomum, que muitas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, têm muita dificuldade em ler a Bíblia. A maioria dos jovens que eu conheço, né, que eu liderei, de todas as igrejas que eu passei, aliás, a título de curiosidade, eu mudei 13 vezes de igreja.
E nessas 13 igrejas sempre tinha algo em comum, que a maioria dos jovens nunca tinha lido a Bíblia. E tinha desejo, né? Eram pessoas que congregavam, inclusive às vezes participavam da escola dominical, mas tinham essa dificuldade em iniciar a leitura bíblica e ter constância e continuar, sabe? E esse é o meu porquê. O meu porquê é ensinar na escola dominical, me ajudou a ter essa consciência de como é importante, né, a palavra de Deus. E o que eu fiz, basicamente, no canal? Eu sistematizei as revistas da escola dominical. Eu tenho mais ou menos quase 100 revistas da escola dominical aqui em casa. É bastante, né? E tem revistas para livros específicos e para temas específicos, então eu sistematizei cada uma delas. Inclusive explicando um pouco sobre a estrutura do canal, né? A ideia do canal, como que vai ser estruturado. Você quer fazer um canal sobre leitura bíblica, e aliás, por isso que eu contei que eu fiz teologia, né? Para você ter uma noção que eu tenho contexto, né? E eu estudei um pouco sobre esse assunto. Então, eu vou trazer também conceitos teológicos e etc. E também para explicar como que eu vou iniciar o estudo, tá? Indo um pouco aí para a estrutura do canal. Eu vou usar revistas da escola dominical. E esse é outro motivo pelo qual eu contei que eu sou assembleana, né? São revistas da CPAD. A primeira revista que a gente vai usar vai ser essa daqui. Não sei se dá para ler. Que é Lições Bíblicas do primeiro trimestre de 2020 da sala de adultos, que trata sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Essa revista vai falar basicamente sobre o livro de Gênesis, e mais outra revista que essa eu não tenho físico, eu só tenho PDF, que também fala sobre o livro de Gênesis. Ela é do quarto trimestre de 2015, a revista de adultos, né? O nome é A Criação, né? Criação da Humanidade. Se você quiser a revista, aliás, eu vou montar um canal no Telegram e para postar, aliás, já postei essa revista em especial para quem quiser acompanhar. Além das revistas da escola dominical, que são uma ótima ferramenta de comentário bíblico, eu vou usar 2 bíblias de estudo em especial. Essa bíblia de estudo aqui, que é a Nova Almeida atualizada. A bíblia de estudo na Nova Almeida atualizada vai ser a minha principal fonte de busca, né, para montar o canal. E essa bíblia aqui de arqueologia, ela vai ser secundária, mas para contar detalhes, né, tem imagens mais bonitas, tem referências que a outra bíblia não tem, porque ela é mais arqueológica, ok? Você precisa ter essas bíblias de estudo? De forma alguma, tá? Não. Eu só estou mostrando para quem quiser saber a fonte, né? O que eu vou usar, né? E também a estrutura do canal, como vai ser estruturado. Eu vou ler o capítulo. Então, por exemplo, a gente vai começar pelo livro de Gênesis. Eu vou ler o capítulo de Gênesis e depois eu vou fazer os comentários com base nas bíblias de estudo e na revista da escola dominical. Vai ser um estudo bíblico. Essa ideia é um estudo bíblico. Eu vou usar folha, né? Folha de sulfite e canetas coloridas, né? Para anotar. Inclusive, eu incentivo você a anotar, né? O que você pretende, o que você aprendeu de novo,
né, no estudo bíblico, os versículos, grifar, né, o que você achar interessante. É um estudo bíblico, então vou mostrar desde como grifar sua Bíblia até detalhes mais sistemáticos, como data, mapas e etc. Né? Essa é a estrutura do canal. Às vezes eu vou usar mapa mental, às vezes eu vou fazer resumo, enfim, dependendo de cada capítulo, eu vou anotar o que é mais relevante. Daí é interessante. Se você quiser anotar também é uma boa ideia. Tá, agora um ponto em especial do porquê que eu expliquei que eu sou assembleiana, né? Primeiro, para explicar que eu vou usar os livros da CPAD, eu vou usar muito material da CPAD. E talvez você seja da minha denominação, ou talvez não, né? E é por isso que eu estou me apresentando, contando de onde surgiu o canal. E talvez você tenha algumas dúvidas. Existem algumas divergências teológicas entre a Assembleia de Deus e as outras denominações. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que é justamente o que é ser pentecostal, né? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Você pode ser de outra denominação que não é pentecostal. Daí vai ser um problema você fazer um estudo bíblico comigo? Não, tá? Eu vou explicar, né, o que é o dom de línguas, segundo a Comissão de Fé da Assembleia de Deus, e vou explicar também que existem outras divergências, né, outras correntes teológicas de pensamento sobre isso. Então, fica tranquilo, né, se você é de outra denominação. Eu vou explicar, né, sobre a visão da Assembleia, mas também vou explicar sobre as divergências teológicas, né? Ou, por exemplo, calvinismo e arminianismo, né? Pode ser uma coisa que você deve estar pensando aí. A Assembleia de Deus, ela é mais arminiana, ok? Então, pode ser relevante que você tenha essa informação, né? Eu quero que você saiba que eu pendo mais para o arminianismo. Porém, eu tenho uma visão bem moderada sobre esse assunto, tá? Então, eu compreendo que tanto Calvino quanto Armínio trouxeram contribuições enormes, né, para a teologia. E, na minha opinião, acho que nenhum dos dois está totalmente certo, nem totalmente errado. Mas a proposta do meu canal ela é um pouco mais básica, tá? Então, eu não vou aprofundar muito esses conceitos teológicos, a não ser que me perguntem exclusivamente sobre esses conceitos. Eu não vou falar muito sobre isso, né? Mas eu quero que você saiba, né? Tipo, que não é um problema, você é bem-vindo se você for de uma denominação calvinista, por exemplo. Mas a minha corrente de pensamento teológico é arminiana, tá? Isso é um assunto que é relevante. Ai, Lô, nem sei o que é isso. Não tem problema. Melhor ainda, você é feliz e não sabia. Eu vou explicar direitinho o que é cada uma dessas correntes teológicas. Eu vou fazer o estudo correto ao longo da leitura bíblica. Eu vou trazendo conceitos para você. Inclusive, antes de alguns livros, eu vou trazer introdução. Daí, então, antes da gente começar o livro de Gênesis, eu vou trazer a introdução à Bíblia, ao Velho Testamento, ao Pentateuco e a Gênesis, tá? Então, fica tranquilo. Também, por exemplo, guardar o sábado. A minha igreja, particularmente, não guarda o sábado. Daí, quando a gente chegar no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, no comentário de Paulo sobre guardar o sábado, daí eu comento que existem essa corrente, duas correntes teológicas, uma que acredita que você deve guardar o sábado e a outra que não, ok? Eu vou explicar por que a minha igreja considera que não, mas eu vou explicar as duas correntes de pensamento, né? Ou, por exemplo, vida após a morte, né? Dependendo da corrente teológica que você frequenta, você pode ter uma visão da vida após a morte um pouco diferente. Todo cristão, né, acredita no céu e no inferno, mas antes
do julgamento final, né? Tem alguns que acreditam que vão estar no sono, outros acreditam que vão estar em adoração consciente a Deus, enfim. Eu vou explicar as correntes que existem, né? Então, não se preocupe, tá? Apocalipse. Apocalipse é um terror, né? Meu Deus do céu, Apocalipse é muito difícil. Existem quatro teorias teologicamente aceitas para o Apocalipse. 4. Antes de iniciar a leitura bíblica de Apocalipse, eu vou fazer uma introdução sobre esse livro e explicar as 4 correntes de pensamento. Mas eu vou ler em ordem linear, eu vou ler conforme está escrito na Bíblia, tá? Eu não vou ler de forma circular. Mas quando chegar nos pontos, né, eu vou explicar, olha, por exemplo, milênio. É um ponto importantíssimo sobre Apocalipse. A teoria X acredita que o milênio será antes da grande tribulação. A Y acredita que será depois. A Z acredita em outro que não vai ter. Enfim, eu vou explicar cada uma delas. Tá bom? Vai ter essa introdução, então na leitura eu vou esmiuçando para vocês e eu vou explicar em especial a minha, né, que é da Assembleia de Deus. Beleza, usos e costumes, eu não vou comentar usos e costumes no geral, porque a Bíblia não comenta muito sobre isso. A gente tem no livro de Timóteo falando sobre modéstia, mas não tem nenhuma regra específica. Eu não sou pastora, não vou trazer doutrina, não é um canal oficial da Assembleia de Deus, é o meu canal, é uma iniciativa privada de alguém que quer fazer um estudo bíblico, é só isso. Então, acho que é isso. Isso são os pontos principais que causam divergências, né? Eu só quero explicar, se você for de outra denominação, eu vou explicar também, tá? Sobre tudo. E mesmo usando bastante material do CPAD, sendo assembleana, eu vou trazer sempre as correntes divergentes quando convir, né, para não ofender ninguém. Enfim, pretendo ser moderada e respeitosa toda vez que eu for falar de algum ponto divergente, mas entenda, o que nos une como cristão é muito maior do que o que nos separa. Então, essas pequenas divergências, essas pequenas mudanças de pensamento, como, por exemplo, o batismo, né? Tem igrejas que acreditam na aspersão, tem igrejas que acreditam que o batismo deve ser feito por imersão. Isso é só um detalhe, né? Aliás, é um detalhe que nem está na Bíblia, né? Não tem esse detalhe de como que ocorria o batismo na água. A gente sabe que era nas águas, agora como ocorria, a gente não sabe, né? Então, isso é só um detalhe, isso não impede de você estudar a Bíblia comigo, tá? Então, é isso. Aproveite esse ano de 2023 que iniciou. Amanhã, segunda-feira, momento de iniciar a leitura bíblica, iniciar o estudo bíblico, começar esse ano buscando a Deus. Aliás, um detalhe que eu esqueci de falar que é fundamental. Eu pretendo ler a Bíblia em ordem cronológica, porque para estudo, como eu quero fazer um estudo bíblico, eu acho que é a maneira mais interessante, né, para estudar, para a gente entender a ordem dos acontecimentos, principalmente aí nos livros históricos, livros de reis, por exemplo, né, tipo, fica bem confuso lendo seguido, né? Então, essa é a proposta. Eu vou começar pelo Velho Testamento, depois que eu vou para o Novo. Inclusive, aliás, outro detalhe que eu esqueci, eu fui pesquisar se tinha algum canal que já fazia estudo bíblico da Bíblia inteira.
eu achei canais que falam sobre curiosidades bíblicas, sobre opiniões, né, de acontecimentos gerais. E agora, estudo da Bíblia inteira, eu não vi que leia junto, né? Eu encontrei separado, né, quem lê, só a Bíblia em áudio e umas resenhas separadas. Eu pretendo fazer junto, eu pretendo ler e estudar junto. O único canal que eu encontrei que está fazendo um estudo bíblico é justamente do Dizescope, né? Está fazendo o Novo Testamento. E, aliás, chegou o momento de eu explicar do porquê que eu fiz Libras, né? Eu contei essa informação justamente porque, como o Dizescope já está fazendo o Novo Testamento, está nos Evangelhos ainda, né? Comentado. Então, para eu não trazer material muito parecido, muito igual, trazer algo novo no Novo Testamento, eu pretendo trazer a Bíblia comentada, né? Tipo, lida e comentada exatamente como no Velho, só que também traduzido para Libras. Ah, Lohane, então por que você não traduz o Velho Testamento para Libras também? Oxe. É simples. Não existe, pelo menos eu não conheço. Aliás, se você conhece, você me manda, porque eu não conheço. O Velho Testamento na língua brasileira de sinais. Não existe. Tipo, eu não conheço, tá? Eu achei de várias outras línguas de sinais, né? Tipo, aliás, a língua de sinais ela não é universal. Mas eu não achei nenhum do Velho Testamento. Eu só achei do Novo Testamento. E por isso, eu não tenho proficiência em Libras e nem em teologia para traduzir a Bíblia para uma outra língua sozinha, né? Eu não sou Lutero para fazer isso. Então é isso. Por isso eu vou trazer o Novo Testamento traduzido em Libras. E Deus me ajude a cumprir as minhas palavras, né? Para não ficar tão igual, para não imitar. E para trazer algo novo e útil, né? Essa é a proposta do meu canal. Desculpa aí o tempo longo, né? Essa é a ideia geral. Então fica aí o convite para você, né? Tipo, se inscreve no meu canal, Lendo a Bíblia com Lohane. E inicia o estudo bíblico comigo esse ano, tá? Esse é o meu porquê. Essa sou eu, né? Por isso que eu expliquei todos os pontos, por isso que eu expliquei que eu sou filha de pastor, que eu sou assembleana, que eu fiz Libras, que eu fiz teologia, enfim. Tudo que eu expliquei aqui é para você me conhecer melhor e para você ter confiança de ler a Bíblia comigo esse ano, beleza? Então fica aí o convite. Muito obrigada pelo tempo. Obrigado para você que chegou até o final do vídeo. Beijo. Tchau.